E aí, como é que vocês estão? Semana passada nós tivemos apenas uma aula, né? Eu fiquei meio adoentada, mas graças a Deus agora estou melhorando aos poucos, né? Então a gente vai prosseguir o que a gente viu na semana passada, tá? Eu trouxe também algumas. No próprio slide mesmo, eu trouxe já um esqueminha para vocês memorizarem as conjunções. Aí depois só quem tiver impressora é só imprimir e ter já o tá prontinho. É apenas para impressão e daí vocês já colam num lugar onde fica fácil, né, de vocês estudarem, tá certo? E não sei se vocês, claro, vocês estão acompanhando pelo grupo, né? O estado, não, sim, tá, eu refiz esse slide, Sueli, tá? Refiz o slide e amanhã a Vanusa já posta no ambiente, porque nós vamos trabalhar ainda com ele, tá? Então, ela vai postar no ambiente para vocês terem aí, já recortar, já imprimir, né? Já ter o material de estudo para vocês, tá? Porque o esquema é esse, pessoal, né? Em relação ao período composto, é memorizar as conjunções principais, né? E fazer os exercícios, tá certo? É esse o segredo, tá? Sim, mas tá no slide, eu não sei, eu posso enviar no grupo, tranquilo, não tem problema, tá? E o Estado já vai certo de ter concurso, então quem vai prestar concurso para o Estado já começa a se preparar, né? Estudar, tá? Devagarzinho, sem ansiedade, sem nervosismo, porque a ansiedade trava, né? A nossa inteligência, a gente não consegue fluir, tá? Então, tentem fazer com bastante tranquilidade, focando diariamente no que é importante estudar, estabelecendo prioridades, o que é mais urgente, né? Colocando as coisas urgentes em primeiro plano, né? Depois as intermediárias em segundo e aquelas que não são tão urgentes agora deixar mais para frente. É assim que vocês, eu acredito que devem, né? Estabelecer esse momento de estudo, tá? Sim, eu acredito que vai ser assim esse ano, tá, Simone? Porque assim, edital lança, vamos supor, mês que vem, para a prova ser em novembro, né? Então, lançou o edital, já se prepara aí, porque a prova daqui, acho que são mais de 30 dias, um pouquinho, 40 e poucos dias, já é a prova, tá? Então, é fazer com tranquilidade, né, gente? Porque concurso é assim, ele é relâmpago, né? Tem concursos que são relâmpagos, tá? Então, vamos lá. E com as aulas que vocês estão assistindo, também vai ajudar bastante, né? Pegando essas atividades, refazendo as atividades, exercícios, vocês estarão mais tranquilos, tá? Então, deixa eu só, eu vou compartilhar o arquivo, na hora que entra uma coisa no meu... Deixa eu compartilhar aqui. Só voltando um pouquinho lá nos slides, deixa eu só ampliar um pouquinho aqui. Aí, acho que agora melhorou, né? Então, só para a gente recordar o que nós vimos na nossa primeira aula, tá? Então, nós vimos a estrutura do período composto. Então, nesse primeiro momento, a estrutura do período simples, nós estudamos no mês passado, né? Quando a gente viu os termos essenciais da oração, os termos integrantes, termos acessórios. Aliás, mês, acho que retrasado, né, gente? A gente está tão acelerado que estou até perdendo já as contas dos cursos, né? Bem, então nós já estudamos o período simples. Agora, estudando o período composto, o que nós vimos na semana passada, né? Que o período composto ele pode ser por coordenação ou por subordinação, né? Ou misto, que quando nós temos os dois tipos de oração coordenada e oração subordinada, nós formamos um período misto, tá? Período misto a gente não vai ver agora, nesse primeiro momento, não. O período composto por coordenação, né, ele apresenta orações coordenadas entre si, né? Então, as orações coordenadas são aquelas orações justapostas, tá? São orações que, do ponto de vista sintático, elas não dependem, elas são independentes, ou seja, não existe uma relação de dependência em relação à anterior.
Então, as orações, elas são somente justapostas. Agora, no período composto por subordinação, a oração subordinada, ela depende da oração principal, tá? Ela é o nome já diz, né? Subordina-se à oração principal. Então, só lembrando, só recordando que as orações coordenadas, elas são separadas, podem ser separadas por vírgula, por ponto e vírgula, por 2 pontos ou por travessão, né? Então, aqui alguns exemplos que eu trouxe para vocês, tá? Uma outra questão, uma outra característica, né, das orações coordenadas é que elas são classificadas em coordenadas assindéticas e coordenadas sindéticas. O que é o síndeto? Síndeto significa conjunção, tá? Então, a sindética, assíndeto, sem conjunção. O as é o prefixo que significa negação, sem, né? Então, a sindética são as orações coordenadas que não têm conjunção, que não apresentam síndeto, tá? Então, exemplo, olha, subiu a rua devagar. Deixa eu ver, o áudio tá baixo? Deixa eu olhar aqui, verificar aqui no meu, peraí. Tá, melhorou? Eu aumentei aqui, tava em 82, tá? Ver se melhorou para vocês. Então, olha, subiu a rua devagar, chegou a casa, abriu o portão, entrou sorridente, né? Então, como que a gente verifica a oração? Primeiro, nós verificamos a oração buscando no período os verbos, né? Então, nós temos aqui, olha, o verbo subiu, chegou, abriu, entrou. Então, nós temos 4 verbos aqui. Se nós temos 4 verbos, nós temos 4 orações, tá? As 3 primeiras orações são assindéticas. Então, ó, subiu por quê? Elas são separadas por vírgula, não tem o síndeto, tá? O síndeto, que é a conjunção, aparece aqui na última oração. Então, essa última oração, ela é sindética, tá? É só recordando. Daí, eu trouxe para vocês esse exemplo, né? Para mostrar aqui as orações coordenadas assindéticas e assindéticas, olha, tem o síndeto, olha, o e, tá? Então, vocês viram que nesse exemplo, nesse trecho aqui, né, do Fernando Veríssimo, do Luiz Fernando Veríssimo, a maior parte das orações são assindéticas, ou seja, elas não apresentam conjunção. Sons de bolor das palavras, olha a vírgula aqui, viva as suas custas. Então, aqui nós temos o verbo ser, né? Sou, ó. Nós temos o verbo viver, vivo, tá? É uma questão importante vocês identificarem o verbo, tá, pessoal? Quando for estudar período composto ou período simples, não importa, vocês têm que, primeira coisa, identificar o verbo, tá? Então, aqui nós temos sou, vivo, tenho, abuso, verbo abusar, olha, abuso, maltrato-as, verbo maltratar, deixo dominar, aqui é uma locução verbal, tá? Deixo dominar, a gente conta, quando nós temos assim uma locução verbal, nós contamos uma oração apenas. Meto, verbo meter-se, não me meto, interessa. Então, olha, vejam só, tá? Nós temos um período aqui constituído, né? Construído em torno de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orações. Estão vendo? Isso é um dado importante, pode cair em concurso, né? Pode se perguntar, por exemplo, quantas orações tal período apresenta, né? Então, lembrando, nós contamos oração pelo verbo e pela locução verbal. Locução verbal constitui uma oração, tá? Bem, depois o que nós vimos aqui? Foi importante, que é onde eu vou chegar com o esquema para vocês, tá?
nós estudamos as orações coordenadas sindéticas, né? Ou seja, as orações que apresentam conjunção. As orações coordenadas sindéticas, elas são classificadas dentro de 5 categorias, tá? Dentro de 5 tipos. Então, nós temos as aditivas, que expressam ideia de adição, né, de sociabilidade, de simultaneidade. Nós temos as principais conjunções coordenativas aditivas, a gente vai ver lá no finalzinho, tá? Até eu já vou passar para vocês, deixa eu ir lá no final que eu já explico para vocês como que eu fiz. Aqui, eu fiz dessa forma, tá? Em cada, como que fala? Em cada slide desse daqui, né, em cada página, eu coloquei uma conjunção, um tipo de conjunção, tá? Então, fiz em letras maiores, para vocês memorizarem, coloquei aqui, tá, o tipo de coordenativa, né, de conjunções coordenativas, e coloquei o número de conjunções coordenativas, 7, tá? Para ficar mais fácil de memorizar. Então, as conjunções, nós temos as orações coordenadas sindéticas aditivas, certo? As orações coordenadas sindéticas aditivas, elas são introduzidas por conjunções coordenativas aditivas. Então, quais são essas conjunções coordenativas? O e, o nem, o mas também, tá? Junto, o como também junto, como, o bem como e o quanto, tá? Então, são as principais conjunções coordenativas aditivas. Depois nós temos as orações coordenadas sindéticas adversativa, tá? Então, o que essas orações expressam? Vamos voltar lá em cima um pouquinho, ó. As adversativas expressam ou exprimem oposição, né? Adversidade, contraste, ou uma ressalva em relação ao fato dito anteriormente, né? Então, um exemplo, peça isso a outra pessoa, mas não a mim, que não a mim. Então, aqui, olha, o que eu fiz em relação a essas conjunções, também mesma coisa, eu coloquei elas em amarelo, tá? Coloquei a quantidade, né, o número de conjunções coordenativas adversativas, 9 conjunções principais, e as principais, o mas, o porém, o contudo, todavia, o entretanto, no entanto, não obstante, senão e o que. Esse que aqui ainda coloquei do lado quando ele significar, quando ele for igual a mas. Aí eu trouxe o exemplo com o que, ou com o senão, né? Não o culpo, senão a você. Então, olha, tanto o senão quanto o que, você substitui, faz a substituição por mas. Então, não culpo, mas a você, né? Não o culpo que não a você. Não, então, não o culpo, mas a você continua, tá? Então, tanto esse se não quanto esse que, ele equivale, ele significa mas. Então, eu pus dessa forma para facilitar a memorização, tá? Depois a gente tem aqui, e é importante memorizar essas conjunções, porque quando a gente for passar para as conjunções subordinativas, concessivas, para não haver confusão entre as concessivas e as adversativas, né? Claro que oração subordinada, ele apresenta uma outra configuração, né? Ele apresenta uma outra estrutura, mas mesmo assim, para que não haja essa confusão ali em determinados momentos, né? Depois a gente tem as conjunções coordenativas conclusivas. São 8, né, conjunções coordenativas conclusivas, as principais, logo, portanto, por conseguinte, o pois colocado depois do verbo, por isso, então, assim, em vista disso, que é uma locução, tá, conjuntiva, coordenativa, né, também. Depois a gente tem as alternativas, é bem tranquilo, né? Quase não cai, né, pessoal? Essas mais fáceis assim, elas raramente ou quase não caem mesmo. Então, nós vamos ter o ou, ora, já, quer, tá?
E depois as explicativas, que são 4, né? Nós temos o porquê, o pois, o que e o porquanto. Essas daqui a gente tem que dar bastante atenção a elas e depois estudar em exercícios, em atividades, porque elas vão cair, essas conjunções caem nas conjunções subordinativas causais. Quase, elas se repetem nas causais, tá? Então, a gente vai ver depois isso. Bem, então eu fiz esse esquema aqui, eu acho que vai ajudar vocês, né? Então, para vocês se quiser plastificar, plastifica, tá? Fiquem à vontade. Se quiser depois imprimir, rabiscar com exemplos aqui também, tá? Hoje a gente vai ver as atividades, nós vamos fazer as atividades 1, né? Não, atividades 2, que entram exercícios, né? De período composto por coordenação, eu vou explicar, são as mais complexas, tá bem? Vocês vão ver que não é difícil, é tranquilo, é apenas ter paz, tranquilidade, estudar essas conjunções, tá bem? Bem, nós fizemos também na aula passada essas atividades, tá? Questão 3, nós fizemos, opa, eu esqueço de voltar. Então, nós fizemos a questão 1, a questão 2, depois eu tenho que depois preencher aqui com as respostas, porque eu fiz em outro computador. Essa daqui, eu fiz aqui a resposta, tá? A número 3 nós fizemos. Aí eu dei ainda, assim, um toque em vocês, por quê? Para vocês já para eliminar, né? Um toque no sentido, assim, de eliminar, né, as conjunções aqui e já marcar a alternativa correta, né? Porque o concurso tem disso. Você verifica, pega uma aqui e vai verificando nas outras. Então, aqui como que eu fiz? Correu demais, né? Por isso caiu. Então, aqui nós temos um período composto, aqui nós temos uma oração coordenada conclusiva, aqui nós temos uma explicativa, aqui uma adversativa, a 4 também é conclusiva e a 5 também é explicativa, tá? Então, a gente já vai eliminando, ó, guarde seus pertences, né? Pois podem servir mais tarde. Então, aqui o entretanto já não cabe, ó, o último. Então, eu já vou eliminar o que cabe. Então, eu já elimino o entretanto, já elimino o mas, já elimino o portanto, né, que é uma conclusão, tá? Aqui na última, né? E o porquê ele cabe aqui também, né? Porém, aqui a gente vai fazendo. O que eu marquei? Ah, tá. Eu marquei a terceira conjunção. 1, 2, 3, ó. Aqui, já sublinhei as conjunções que vocês já dá certinho, ó. Elas não encaixam em nenhuma delas. Olha a primeira. Correu demais, por isso, né? Aqui correu demais, por isso caiu. Então, aqui não cabe, peraí, gente, que agora a Pro que está confundindo aqui, é a terceira, né? Que é a letra C, peraí, é a terceira, essa daqui, que é a adversativa, né? Tá, certo, vamos voltar lá um pouquinho. A terceira, que é a adversativa, a matéria perece, mas a alma é imortal. Então, aqui existe um contraste, existe uma oposição, certo? Então, a ideia é a diversidade. Bem, como eu sei, qual que é o macete, assim, para vocês, né? Um toque, né? Para vocês prestarem atenção. Vão naquelas que você tem certeza. Marcou aquelas que você tem certeza? Essa é a terceira. Então, vocês contam aqui a terceira conjunção. Então, portanto, já não cabe aqui, né? Porque o portanto vai ser conclusivo. Então, já não é, né? A matéria perece, portanto, a alma é imortal, não dá. A matéria perece, pois a alma é imortal, também não dá, né? A matéria perece, logo a alma é imortal, também conclusão não dá. E aqui também explicação não cabe, ó. A matéria perece porque a alma é imortal. Então, também não tem sentido explicativo. Então, vocês já conseguem eliminar pelas terceiras conjunções das outras alternativas, olha. Essas conjunções, ou elas são conclusivas, ou elas são explicativas. E aqui a ideia não é de explicação nem de conclusão, a ideia é de adversidade, tá? Também assim, uma dica, tá? Nós fizemos a 4 também. Vamos lá, 5.
A 6 nós fizemos, deixa eu só caminhar aqui um pouquinho. A 7 nós fizemos, e a gente vai para 8 agora, tá? Vamos retomar, nós temos mais um pouco para fazer, então a gente vai fazer a 8 mais algumas atividades, e hoje eu vou passar para vocês um teste, tá? Do Google Formulário, para vocês fazerem também, para ver se a gente encerra a parte de período composto por coordenação hoje, tá? E começa com as orações subordinadas amanhã. Professora, sim. Esses exercícios são da plataforma? Sim, mas o que acontece? Os exercícios estão na plataforma. Mas como eu mexo aqui, eu ponho a resposta, depois eu reenvio. E essas últimas páginas do slide, onde eu coloquei ali as conjunções para vocês memorizarem, fazer, né, um esquema de estudo, eu não passei ainda. Então, hoje, no final da aula, eu encaminho esses slides novamente, tá? Não, Sandra, ainda a atividade é essa do slide 1, tá bem? Depois nós vamos fazer as atividades que estão na plataforma, tem gente que já fez, beleza, ótimo. As que estão na plataforma, e nós vamos resolver juntos aqui também, que aí eu vou explicando para vocês, tá? Que são atividades que caem em concurso. Essas caem mesmo, certo de cair. Né? Vocês vão tirar notaço, né? Se Deus quiser. Todos aí vão ter uma boa performance no concurso, um bom desempenho, um bom resultado, viu, pessoal? Eu quero ganhar caixa de bombom. Eu quero ganhar caixa de bombom. Final do ano eu quero ganhar panetone. Amém, Conceição, tá? Quero ganhar panetone. A Pro faz tempo que não ganha panetone de aluno. Olha lá, eu chorando, coisa feia, né? Nossa. Tem que passar o endereço, professora, para a gente poder enviar. Imagina, passo sim. Não, com o maior prazer, tá, gente? Independente de panetone, mas pode mandar, claro. A gente fica feliz, né? Pode me visitar também, tá? Pessoal, então vamos lá. Tem gente que já respondeu, isso, a Conceição é carinhosa, já conheço a Conceição. A conjunção E, ó, tá? Então, a gente vai pegar algo que, vamos dizer assim, né? Raramente a gente vê em exercício. Então, nós vamos trabalhar com a conjunção E. Normalmente, ela é usada como conjunção coordenativa. A gente já corrigiu isso aqui faz coordenativa, não existe conjunção coordenada, tá? É conjunção coordenativa aditiva. No entanto, em uma das alternativas abaixo isso não ocorre. Então, em determinados momentos, a conjunção E, em algumas circunstâncias, ela vai ter valor adversativo, é uma exceção, tá? Então, ela tem o valor do mas, certo? Então, vamos ver. Entrou, comprou ingressos e saiu. Existe uma... Aí é uma ideia... Aqui traz ideia de adição? Sim. Né? Então, existe uma ideia de adição, tá? Comprou, entrou, comprou e saiu. Maria é amigo de César e Vera de Mário. Há um acréscimo na informação, né? Então, há uma junção, uma outra oração que se agrega à primeira, tá? Então, quando existe a ideia de agregar, é a adição. Não se preparou para o concurso e conseguiu passar. Aqui, agregou alguma coisa? O que vocês acham? Agregou ou se opôs? Houve uma oposição de ideias? Olha aqui, o de expectativa. Vejam, não se preparou para o concurso. Qual é a expectativa? Exato, é a oposição. Por quê? O que a gente espera com essa informação? A gente espera que a pessoa não passe. Então, quando existe essa quebra de expectativa, existe uma oposição daquilo que se espera, né? Aí sim nós temos aqui uma adversidade. Então, só um pouquinho. Essa conjunção aqui, o E, ele é uma conjunção adversativa, tá? Então, na letra B, está bem fácil, né? Agora, vamos ver a outra. Saia daqui, saia daí e não volte mais. Então, saia e não volte, tá? Bem, são duas, né?
são duas ações, certo? Nem um nem outro conseguiu pagar a conta e ficaram devendo o almoço. Então, nenhum nem outro conseguiu e ficaram devendo, ainda acrescenta alguma coisa, tá? Deixa essa vírgula no... Qual vírgula? Ah, no Vera, tá, sim. Eu acho que eu expliquei para vocês que essa vírgula que substitui, isso é interessante a pergunta sua, Elisângela, que a gente recorda, tá? O que eu expliquei na primeira aula. Quando se põe a vírgula aqui nesse caso, é para sinalizar isso, uma zeugma ou uma elipse, né, Gabriel? Isso mesmo, a zeugma. O que é a zeugma? É quando se omite, nesse caso aqui, o verbo. Tá? Então, isso é interessante para não repetir. Então, Maria é amiga de César e Vera é amiga de Mário. Então, como eu sei que a informação da primeira oração é de que Maria é amiga e Vera é amiga, então, para não repetir o é amiga. Então, nesse caso, a vírgula, ela substitui alguma palavra, pode ser um verbo, pode ser um substantivo, né? Por isso que aqui, olha, isso é uma questão bem interessante, nós temos aí um período composto, porque vocês vão falar, mas aqui só aparece um verbo apenas, aparece somente o ser, aqui o é, né? Cadê o outro verbo? Então, onde que está o período composto? Então, o verbo, ele está elíptico, ele está subentendido aqui. Tá? Isso o Gabriel, acho que o Gabriel colocou isso, o Gabriel já disse que aqui é uma zeugma, é quando não se repete, né, a palavra que existe na primeira oração, ok? É isso daí. Então, olha, são detalhes importantes, né? São detalhes importantes para a gente poder ficar mais assim esperto, tá? A questão 9, a conjunção e. Achem essa também. Mesma coisa em relação à questão 8, tá? Vocês vão ver em qual frase a conjunção tem valor adversativo. Isso, estou marcando você aí, já mataram a charada, né? Vocês estão colando um do outro, né? Coisa feia, ficar colando. Tá aí, tô sabendo, né, pessoal? Isso mesmo. Então, a primeira, cheguei, vi e venci, né? Então, ó, cheguei, primeira ação, segunda ação e terceira ação, acrescentou, tá? Arrumou as malas e despediu-se, arrumou e despediu-se, ideia, né, de acréscimo. Deitei-me exausto e não consegui dormir. E aqui? Qual é a expectativa? Eu deitei-me exausto, mas não consegui dormir. Então, a ideia aqui é uma oposição, né? Em relação à primeira oração, ó, a expectativa é que se durma, né? Deitei-me exausto e dormi. Aí sim seria adição. Então, presta atenção aqui na letra C, porque se não tivesse aqui o não, né? Se esse não não aparecesse aqui, aí seria uma aditiva, tá? Deitei-me exausto e consegui dormir, e dormi, né? Então, aí é uma aditiva, certo? Agora, nesse caso aqui, é uma adversativa porque há uma negação de uma ação, né? Exato, que seria consequência de deitei-me exausto, mas não dormi, tá? Siga o meu conselho e não se arrependerá. Então, siga e não se arrependerá. Então, há um acréscimo, né? Choveu durante a noite e não pudemos sair, tá certo? É isso. Choveu e não saímos. Agora, aqui é interessante, choveu durante a noite e pudemos sair, também acho que não caberia. Aqui não nem daria o e como adversidade, não daria certo, não. Estou querendo... Então, aqui é letra C. Tá, vamos para a próxima. A próxima, tentem resolver esse daí, olha. Meu dia, outrora, principiava alegre, no entanto, à noite eu chorava. Hoje, mais velho, nascem-me em dúvida os dias.
mas findam sagrados serenamente, do Manuel Bandeira, né? Então, no texto acima, encontramos pela ordem. Então, tentem verificar, né? Aqui nós temos a alternativa, olha, isso aqui é uma questão que pode cair em concurso, tá? Bem estruturada, né? É uma oração coordenada sindética alternativa. Então, daí, como que vocês vão verificar isso daqui? Primeiro, pela conjunção, tá? Primeiro, buscando a conjunção aqui nesses versos. Meu dia outrora principiava alegre. Então, vamos lá primeiro ver os verbos, principiava alegre, aqui nós não temos conjunção. No entanto, aqui eu já peguei uma conjunção, já vou marcar ela, tá? Isso que vocês vão fazer. No entanto, à noite eu chorava, olha aqui o verbo, né? Iniciando uma oração coordenada. Hoje, mais velho, nasce-me, aqui também nós temos outro verbo, nascem-me em dúvida os dias, mas aqui a conjunção, tá bem? Então, olha, mas findam sagrado, serenamente. Então, o que a gente verificou aqui? Que nós temos duas conjunções coordenativas. Então, vocês já memorizaram as conjunções, ótimo, né? Então, agora, o que vocês vão fazer? Buscar as alternativas. A primeira, no entanto, é uma oração, ela introduz, né, uma oração coordenada sindética alternativa, eu já descarto, já não tem, não é alternativa. É adversativa? Sim. Então, ela é uma adversativa, mas eu vou olhar agora as duas, eu tenho adversativa aqui também. Explicativa não é, tá? Então, duas orações também explicativas, então eu já vou descartar, olha, a letra A, eu vou descartar a letra D e vou descartar a letra E. Então, eu vou ficar com a letra B ou a letra C. Mas o mas aqui tá fácil para mim, ele não é uma oração coordenada sindética alternativa. Ele também é adversativa, então a resposta só pode ser essa, né? Então tá bem simples, é um exercício mesmo, bastante simples, né? Que acho que não tem sombra de dúvidas, né, pessoal? Bem tranquilo. Bem, vamos para 11. A 11, mesma coisa, já estava saturado daquilo. Era preciso, porém, suportar aquele voltear de mulheres. No texto, é possível detectar. E aí? Então, primeira coisa, o que a gente vai fazer? Vamos buscar os verbos, né? Estava saturado, era preciso, era necessário, era preciso. Tá. Precisava, era necessário, necessitava, era preciso. Aqui eu já tenho a conjunção. Era preciso suportar. Aqui é uma... Tá? Aquele voltear, aqui também é um outro verbo, né? De mulheres. Bem, aqui o que a gente tem? No texto é possível detectar uma oração coordenada sindética alternativa, não é. O porém não é alternativo, o porém não é conclusivo, o porém não é o porém não é conclusivo, o porém não é explicativa, né? O porém é o quê? Adversativo. No entanto, porém, contudo, entretanto, tá? Mas. Então, é essa daqui. Mas era preciso suportar aquele voltear de mulheres. Certo? Tá, vamos agora isso, adversativo. Vamos para 12. Tentem fazer a 12, sem eu interferir um pouquinho. Isso. Tá na cara esse, né? Tá bem óbvio aqui, tá? O porquê já tá assinalado, né? Então, ó, choveu durante a noite, porque as ruas estão molhadas. Então, olha aqui, vejam só, tá? É uma observação que eu gostaria
de fazer com vocês, né? Uma justificativa. Então, o que é uma explicação? O que é uma oração coordenada, né? Explicativa? É aquela que justifica, tá? Ela vai justificar, certo? Isso, porque é uma resposta, é uma explicação, uma justificativa, tá, Gabriel? Pode colocar aqui, né? Então, ó, choveu durante a noite, eu vou justificar alguma coisa, porque as suas estão molhadas. Então, a oração coordenada, sintética explicativa, é uma justificação, ela explica, né? Explica uma ideia anterior, né? Bem, uma outra questão para a gente poder discutir juntos, né? É que antes da conjunção explicativa, nós temos aqui a vírgula. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Nós vamos estudar o porquê também como oração subordinada, adverbial causal, né? Então, aí a gente vai ter que identificar quando é causa, quando é explicação. Uma outra questão. Aqui é uma explicação porque nós temos orações coordenadas, não subordinadas. Né? Choveu durante a noite, ponto. Eu posso estabelecer aqui um ponto, encerrar a minha oração. Tá? Ó, choveu durante a noite, ponto. As ruas estão molhadas. Aí eu iniciei um outro período. Então, o que está subentendido aí? Uma justificativa, olha. Tá vendo? Mesmo eu não colocando a conjunção, existe uma justificativa, existe uma explicação. Choveu durante a noite e as ruas estão molhadas. Né? Então, eu consigo estabelecer essa relação, essa ideia, né, de explicação, de justificativa, certo? Gente, vocês comecem a estudar dessa forma, questionando, olhando, né, para a frase, para o enunciado. Vocês vão conseguir, ó, matar a charada, né? É assim. Bem, chamando de, número 1, o período composto por coordenação sindética, né? E o período composto por coordenação assindética, assinale a alternativa correta. Então, olha, número 1 é quando nós tivermos oração coordenada sindética. E 2, quando for coordenada assindética. Tá? Esse também é só para a gente exercitar. Na letra A, vamos fazer a letra A juntos, né? Colhemos frutos, jogamos bola. Aqui ele está marcando como sindética, tá errado, né? Aqui teria que ser 2. Correto? Bem depressa, chegou o trem. Despedimos-nos sem demora. Olha aqui, ó, pessoal. Ponto e vírgula, tá? Então, ponto e vírgula, separando as duas orações, olha, vamos fazer, parece que tá, que coisa feia, né? Esquecendo de marcar, olha, verbo, tá? Fazendo sempre isso, tá bem? Quando vocês forem estudar, aí na casa de vocês, final de semana, sem cerveja, né, ou com cerveja sem álcool, daí vocês fazem isso, vão marcando, vão assinalando, tá? Ó, duas orações, bem depressa chegou. Então, a gente tem o verbo aqui, chegar, despedimos-nos, despedir. Tá? 2 verbos. Aqui, olha, o que separa é a vírgula, ponto e vírgula. Então, aqui tem que ser 2 também. Então, aqui tem que ser 2, aqui tem que ser 2. Os 2 anos de serviço acabaram em 1855. Tá? Então, olha, os 2 anos acabaram. Aqui nós temos o verbo. E o escravo ficou. Olha aqui o E, a conjunção, tá? Vou marcar. O escravo ficou livre, mas, olha aqui a conjunção adversativa. Continuou o ofício. Então, pessoal, uma dica que eu dou para vocês. Marquem a conjunção com lápis de cor, tá? Então, se tiver um lápis de cor, né? Marca a conjunção com lápis de cor. Se, de preferência, façam naquele esquema, né? Conjunção coordenativa aditiva de cor vermelha, do jeito que eu coloquei, que eu sugeri, tá? Usa um amarelo para adversativa, aditiva vermelho, e assim vocês estabeleçam, né, um critério para memorizar, tá? Memorizar. Bem,
O verbo também vai assinalando, sublinhando os verbos, né? Aqui ele está dizendo que nós temos oração coordenada sindética, aqui está certo, né? A letra C na 13. Certo? Tá certo. Essa daqui tá correta, né? E aqui, olha, dormi tarde, mas acordei cedo. Então, nós temos o verbo dormir e nós temos o acordar. Certo? E o que a gente tem entre as orações? A conjunção, mas. Aqui nós temos um período composto por oração coordenada sindética. Aqui está errado, aqui tem que ser um, né? Fui bem em português. Então, fui bem, fui. Verbo ir, né? Mas não acertei nada em química. Tá? E o mas aqui introduz também, é uma oração coordenada sindética. Então, ele colocou 2, está errado. Então, a correta é a C, tá? É a C, certo? Isso mesmo. A correta é apenas a C. A C que fez a classificação adequada aqui. Tudo bem, pessoal? Tá aí, até aí tá tranquilo? Tá? Bem, a próxima questão, a 14. Tentem fazer sozinhos também a questão 14, tá? Vamos lá. Ok, tá. Então, é isso mesmo, tá? Então, é um mas, né? Ele pede para assinalar onde tem a coordenada sindética adversativa. Só pode ser um mas, não tem outra classificação aqui para o mas, tá? Vamos agora voltar um pouquinho nas anteriores. Então, quando pedir, tá? Vamos lá. Quando pedir para assinalar a oração coordenada sindética tal. Então, primeiro, aqui nesse caso, está pedindo a oração coordenada sindética adversativa. Se é adversativo, o que nós temos que buscar? As conjunções coordenativas adversativas, certo? Então, é somente por isso na cabeça. Eu vou buscar as conjunções. Então, aqui eu tenho a conjunção E, mas eu tenho que ficar antenado em relação a esse E aqui. Porque o E também pode ser adversativa, mas não é o caso desse período. A frustração cresce e a desesperança não cede. Então, uma oração, né, é sequenciada. Então, na sequência, temos outra oração. Existe uma sequenciação aí, ok? Frustração cresce, desesperança não cede. Tá? Bem, o que dizer sem ressalvar para o pessimismo, a crítica ou a autoabsorção? Aqui, olha, o que dizer sem ressalvar para o pessimismo? A crítica ou a... Aqui nós temos um período simples, né? Nós temos um verbo apenas, olha. O que dizer, tá? Não temos um período composto. Aqui nós temos período composto. Então, ó, em provas, cresce, cede, em concurso vai cair tudo isso, vai cair tudo misturado, tá? Mas o negócio é focar na conjunção. Vamos ver onde tem conjunção aqui, ó. Aqui nós temos o quê, ó? É também ocioso pensar que nós, da elite, temos riqueza suficiente para distribuir. Mas acontece que esse que aqui, olha, ele é uma conjunção integrante. Ele não é conjunção coordenativa, porque o que ele é democrático. Eu expliquei isso para vocês, né? O que ele está em várias classificações aí, o que é bastante democrático, tá? Mas nesse caso, ele introduz uma oração subordinada, ó. É também ocioso pensar. Parei. Vocês já vão perguntar, pensar o quê? Né? Então, pensar, é também ocioso pensar. O que é ocioso pensar? Que nós, da elite, temos riqueza. Bem, então aqui ó, nós vamos ter um sujeito, tá? Um sujeito. Então, a gente vai ver isso quando entrarmos nas orações subordinadas. Sejamos francos, aqui nós temos oração absoluta, olha. Período simples, ó, oração absoluta, um verbo apenas, tá? Em termos aqui, então só resta a letra E, em termos mundiais, como potência econômica, somos irrelevantes. Em termos mundiais, somos o verbo
tá? Irrelevantes, mas extremamente representativos como população. Então, esse mas aqui introduz uma oração coordenada, sindética, adversativa. Bem, o que acontece aqui? Nessa segunda oração, o verbo, ele aparece também subentendido. Ele não aparece escrito, né? Ele está aí elíptico. Então, olha lá. Em termos mundiais, como potência econômica, somos irrelevantes, mas somos, tá? Então, você coloca aí os somos no seu raciocínio, mas somos extremamente representativos como população, exatamente, Carla, tá? Então, é uma outra, voltando, né, acho que ao exercício, a uma das atividades que a gente fez, né, em que o verbo, ele não aparece escrito, mas você entende o verbo ali, o verbo existe, ele está subentendido, ok? E aqui nós temos uma ideia, uma adversidade. Nós não somos importantes. É isso que ele quer dizer. Em termos mundiais, como potência econômica, a gente não tem importância. Mas, olha, uma controvérsia e uma oposição. Mas nós somos representativos como população. Então, existe uma controvérsia, existe aí uma oposição aí, né, de colocação, né? Uma coisa compensa a outra. É isso que a adversativa vai fazer um pouquinho, tá? Bem. A 15 agora. Assinale a alternativa em que aparece, eu acho que eu marquei, né? Deixa eu voltar aqui. Tá, deixa eu marcar aqui para vocês. Eu acabei falando e não marquei, né? Assinale a alternativa em que aparece uma conjunção coordenativa sindética explicativa. Então, na 15... Tá, 15. Explicativa. Vocês já puseram aí? Já estão colocando, né? Aí. Bem, isso, é letra E mesmo, tá? É o Qzinho, olha o Q democrático aqui. Ô, Jesus, esse Q, como o Q gosta de aparecer, né? É igual lá no emprego do hífen, o H, né? Acho que foi no curso passado que eu trouxe um pouquinho para vocês, né, sobre o emprego do hífen, em determinados, quando aparece ali o H, nós temos que separar, né? O H, ele é briguento, ele é extremamente democrático, né? Então, ele ajuda a gente a memorizar a regra também. Mas o que nessa parte aqui, ele é um pouquinho complicado, né, gente? A gente tem que fazer bastante exercício e guardar esse bendito que, tá? Que ele vai aparecer também, como ele vai aparecer com outras classificações, tá certo? Então, vamos lá. Bem, aqui é uma explicativa, porque nós podemos colocar no lugar do que? O porquê, nós podemos colocar no lugar dele o pois, tá? Então, é só você substituir o que por outras conjunções coordenativas explicativas, tá? Então, veja só. Chora, porque lágrimas lavam a alma, tá? Chora, exatamente, pois lágrimas lavam a alma. Então, você consegue substituir por outras conjunções explicativas, né? Aqui em cima, olha aqui, vamos lá, né? Pegando as conjunções, o mas é o quê? Adversativa, o contudo, adversativa, tá? Todos trabalhando, ou varrendo, olha o ou aqui, ó, o ou alternativa, tá vendo? O time ora, olha o ora, alternativa, ora defendia, o time ora atacava, ora defendia no placar. E o resultado, o placar não se movia. Aqui nós temos duas, aliás, né? Nós temos alternativa aqui e aditiva aqui, certo? É isso. Bem, isso. Sim, também, ó. Chora.
E isso você pode pôr um ponto. Chora, ponto. Lágrimas lavam a alma. Você nem precisa usar aí o quê. Você pode tirar o quê depois desse ponto, tá? Então, olha, chora. Por isso que são chamadas, Thaís, essas orações, por isso que elas são coordenadas, elas estão somente justapostas, elas estão, vamos dizer assim, no nível assim, linear, elas são postas umas após a outra, sem haver necessidade, não há uma ligação sintática, assim, não há uma dependência sintática entre elas. Então, você pode pôr ponto, né? Olha, chora, ponto. Lágrimas lavam a alma. Aí, se você coloca aí o porquê, né? Chora, porque lágrimas lavam a alma. Chora, pois lágrimas lavam a alma. Agora, uma coisa interessante é que depois do verbo no imperativo, nós vamos ter aqui uma oração explicativa, tá? Uma oração coordenada explicativa depois do verbo no imperativo. E o verbo chorar aqui, ele está no imperativo, né? Ele está dando um conselho, né? Na verdade, aqui existe a ideia de conselho, ó, chora, lágrimas lavam a alma, certo? É isso, pessoal. Tá tranquilo, vocês estão bem. Na 16, a 16 é a última. Tá? A 16 está bem fácil. Tá certo, aí. Isso. Tá, 16. Sem dúvida, as árvores se despojaram e enegreceram. O açude estancou, as porteiras dos currais se abriram, inúteis. De vidas secas, né? Do Graciliano Ramos, lá, o coitado do Fabiano, né? O Fabiano, personagem do Graciliano. A gente lê o livro do Graciliano, você fica imaginando o Fabiano, a situação dele, né? Bem, e aí, o que nós temos? Classifique sintaticamente a oração grifada. Então, olha, isso em concurso vai aparecer dessa forma, tá? Vai grifar uma oração, vai destacar uma parte do período para vocês classificarem. Tá? Não tem como, né, gente? Se não houver esse limite, né? Se não delimitar. Então, o que nós temos aqui? Tem conjunção? Não tem, né? Então, olha, sem dúvida as árvores, vamos lá. Pega o verbo, nós temos despojar, enegrecer. Olha aqui, se tivesse assinalado essa oração aqui, ela seria aditiva. Ó, ela seria aditiva por causa da conjunção e. Mas nós passamos a essa daqui, o açude estancou, então nós temos a vírgula aqui antes, que introduz a oração sem conjunção. Né? As porteiras dos currais se abriram, tá? Abrir, inúteis. Então, vejam só, aqui nós temos nós temos 4 orações, né? Um período de 4 orações. Aqui a gente tem orações coordenada sindética, essa daqui é a coordenada assindética, tá? Porque é sem conjunção. Então, nós temos uma oração, aqui a primeira oração coordenada assindética, a segunda oração, somente essa daqui, ó, e enegreceram, que é oração, vou pôr assim em itálico, que é uma oração coordenada sindética, tá? Ou seja, ela é introduzida pela conjunção e, né? A conjunção aditiva, certo? E depois, ainda tem a 17, achei que tivesse acabado. 17. No período, não só chorou, mas também bateu o pé. No período, tá? Então, se é no período, você vai analisar todo ele e vai ver se tem uma oração subordinada ou se tem uma oração coordenada e classificar. E aí? Vamos lá. Isso, já está marcando. Vamos assinalar o verbo, né? Chorou, bateu, tá? Os 2 verbos. E daí a gente vai, ó. Não só chorou, mas também, vamos assinalar, é o conjunto. O mas também
voltando lá na memória, né? Buscando na memória, mas também é o quê? Aditiva. Tá vendo como é fácil? É uma oração coordenada aditiva, certo? Então, já vou assinalar direto. Chorou e bateu o pé. Para você tirar a prova dos 9, substitui aqui o mas também por e. Claro que você vai ter que tirar o não, fazer as adaptações, né? Chorou e bateu o pé. Então, existe uma simultaneidade, né? De ação. Chorou, bateu o pé, certo? Duas ações que se, vamos dizer assim, se acrescentam, né? Se completam aí. Próxima. Agora tá acabando. Para vocês tomarem... Ah, hoje não dá para tomar sopa, né? Que hoje tá quente. Mas pode fazer bolinho de arroz, tá? Pode fazer bolinho de arroz. Tem gente que faz bolinho de arroz aqui na Igov, mas só fala e a gente fica com vontade. A Laura ri, né, Laura? Aqui, Laura, você não sabe o que eu passo, Laura. Eu só tomo água aqui. Ela chega aqui, eu fiz isso, povo comer. Vanusa faz miojo. A Vanusa não gosta de faz miojo. Até o miojo acho que está me dando vontade. Bem, vamos para 18. No período simples, a oração é chamada... E aí, a gente já fez esse também, né? Período simples, oração absoluta. Por que absoluta? Só ela, né? Só um verbo, aliás. Então, oração absoluta é aquela que apresenta um verbo, uma locução verbal. E a última, na oração, que saibam, não creio. Não creio que saiba. Aqui está na ordem inversa. Ó. Não creio que saibam, mas desconfiam. O trecho grifado, tá? Só vocês vão olhar para esse trecho aqui. O que ele é? Vamos ver. O mas. Aí a gente vai grifar o mas, tá? Destacar ele. Mas. Então, ó, ele é uma adversativa, né? Uma coordenada sindética adversativa, tá? Não creio que saibam, mas desconfiam. Porém, desconfiam. No entanto, desconfiam. Entretanto, desconfiam. Contudo, desconfiam. Aí você vai fazendo ali, vai encaixando, né? As outras conjunções adversativas, certo? Então, aqui, depois ficou para vocês, olha, de presente, para vocês memorizarem, tá? Certo? Tá aí. Então, pessoal, a gente vai fazer um intervalinho agora. São 7h04. Quando for 7h15, aí a gente volta, certo? Daí eu vou voltar fazendo outras atividades e antes de encerrar a aula, também se não der para fazer hoje, a gente faz amanhã o teste, tá? Mas não saiam daí não, que nós vamos fazer agora só exercício, tá? E os exercícios estão já na plataforma, então vai ajudar também vocês. Bem, vamos para o intervalinho. Bem, então a gente vai fazer essas atividades aqui, que são atividades que estão na plataforma, certo? Então, se não me falha a memória, eu acho que é a atividade 2. Parece que é a 2, pelo menos assim, da minha parte, tá? Vocês olham, por favor. Então, acho que é a 2, Gabriel. Se não me engano, a 4. É isso, Rosângela. Eu não sei como que foi, porque tem as atividades do professor Sandro também, né? Então, aí depois vocês vão ter que consultar. Então, porque como tem as atividades dele, né, a gente separa. Então, tem as atividades que eu envio e tem as atividades que ele envia. Então, eu acredito que seja o A2 ou A4, tem que ver direitinho, tá? Mas vocês verificam pelo exercício, certo? Então, vamos lá. Bem, essas atividades são atividades mais avançadas, porém, também não foge, tá, do que a gente estudou, tá bem tranquilo. Apenas, o que a banca faz? Aqui nós temos uma banca, né, da Consulplan. A banca apenas complica um pouquinho com outras coisas, mas eu vou ensinar para vocês o que vocês precisam focar, tá? Então, aqui na questão 1, por exemplo, está pedindo isso. Ó, a alternativa em que a oração assinalada. Então,
se já está falando de oração assinalada, vocês já vão ver que todas as alternativas têm a oração assinalada, tá? Ô, prof. Sim. Tá. Apresentou agora. Já. Então, vocês vão ver aqui em qual dessas orações é que existe ideia de adição. Então, o que a gente sabe? O que a gente já sabe? Que se tem ideia de adição, vai ter conjunção aditiva, tá? Então, está destacado, sim. Aqui as orações estão sublinhadas, olha. Então, oração destacada é aquela que está sublinhada, está aparecendo aqui para mim. Não está aparecendo para vocês? Elas estão destacadas, olha lá, tá? Então, pessoal, vamos ver aqui. Ok, tranquilo, Elisângela. Qual dessas orações que estão destacadas, em qual delas nós temos uma conjunção aditiva? Vamos lá. Batem o olho, encontrem a conjunção aditiva. Ok, já estou marcando isso, Josué, Ortodóxia, Viviane, Thaís, né? Ótimo, Carla, perfeito. Pronto, vocês já fizeram aqui. Então, você vai ficar lá no concurso lendo um punhado de coisa, né? Perdendo tempo. Então, já vai na conjunção. Aí, tomando cuidado com aquela questão do e, se ele não for um adversativo, nas raras exceções, tá? Então, aqui a gente já tem a questão B, ó. Então, eu já vou marcar a questão B. Porque eu tenho o E aqui, olha. Posição de destaque entre as indústrias brasileiras e são responsáveis. E uma coisa interessante nessas alternativas é que elas estão extraídas de textos. Vocês podem perceber, olha, que nós temos aqui a supressão, ó, indica que são partes de textos, estão vendo? Tá? Às vezes vocês lendo, nossa, não estou entendendo nada, né? Porque elas são retiradas, provavelmente, esse concurso aqui, nessa prova, né? Claro, tem um texto, e foram questões extraídas do texto, ok? Então, mas o que é importante é fazer o que eu fiz aqui para vocês, ó. Oração assinalada, expressa adição. Vocês viram que eu marquei aqui em vermelho. Isso não vem na prova, tá? A prova vem normal, mas você já marca lá na prova, expressa adição. Se expressa adição, vão lá para a conjunção coordenativa aditiva, ok? Tem alguma dúvida em relação a essa questão? Posso passar para outra? Não vou ler as outras, não. Porque aqui nós vamos ter orações subordinadas também, tá? Se a gente... Ok. É somente para mostrar para vocês, né, esquema de concurso, tá, pessoal? Olha aqui uma outra, também questão que caiu um concurso. Essas questões eu retirei da gramática do Pestana, tá? Tem outras na internet também, mas tem também outras atualizadas de concursos, né? Mas elas, grosso modo assim, as questões, elas são desse tipo, tá? Leia a seguinte sentença, na questão 2. Joana tomou um sonífero e não dormiu. Assinale a alternativa que classifica corretamente a segunda oração. Então, pessoal, vejam bem. Eles não marcaram a segunda oração, você que tem que marcar. Então, quando tiver que fazer isso, como que a Pro ensinou vocês? Vai lá, marca o verbo, marcou o verbo, olha aqui, tá? Marcou o verbo da primeira oração, Joana tomou um sonífero. Então, essa é a primeira oração. Daí você pode até rabiscar na prova de vocês aí, tá? Colocar uma barrinha para separar. E não dormiu, tá? Essa é a segunda oração. Aí nós temos aqui, ó, marca já a conjunção, ó, o E. Aí vamos pensar, esse E, ou ele é uma aditiva ou ele é uma adversativa. Lembra que o E ele pode caminhar nas duas aí, tá? Entre elas. Bem, qual é a ideia aqui? De adição ou de adversidade? Tá? Então, ó, Joana tomou um sonífero, mas não dormiu. Então, no lugar do eu, vou pôr o mas. Então, a ideia é adversativa. Tá? Então, é uma oração coordenada, sindética adversativa.
Porque a lógica é que Joana, ao tomar o sonífero, dormisse, não é isso? Então, essa é a lógica. Mas não houve uma oposição aí, né? Um contrassenso, certo? Então, é isso que eu fiz aqui para vocês, esse esquema. Vocês vão fazer. Tá ok, Rosilene. Tá? Vocês vão fazer esse esquema aqui também, estudar em casa dessa forma, porque depois, com a prática, vocês já vão bater assim, vão olhar, já vão encontrar a resposta, né? Bem, vamos para 3 agora, tá? Leia a seguinte sentença. Não precisaremos voltar ao médico nem fazer exames. Assinale a alternativa que classifica as 2 orações. Olha, então vejam só. Agora aqui nós temos mesma coisa da questão anterior. A gente tem que achar as orações. Primeira oração, precisamos voltar. Então, vamos marcar ela aqui, tá? Segunda oração, fazer. Nem fazer, nem precisaremos fazer. Então, vejam bem aqui uma coisa, olha. Não precisaremos voltar ao médico, nem precisaremos fazer. Então, o verbo que está subentendido aqui é o precisar. Precisaremos fazer. Mas para não repetir, e porque aqui, olha, eu posso colocar o verbo apenas da primeira oração, tá? Eu apenas usei o infinitivo aqui, tá bem? Então, olha, não precisaremos voltar ao médico. Essa oração, eu posso pôr um ponto. Nem precisaremos fazer exames. Então, aqui o nem, vou marcar, é uma conjunção. Que conjunção ele é? Aditiva. O e, nem, né? O mas também, o como também. Então, são conjunções coordenativas aditivas. Então, aqui eu tenho uma adição, uma ideia, né, de adição. Então, essa segunda, ela é aditiva. Olha como que o concurso faz. Olha, ele já põe adversativo, eu já descarto. Oração principal. Pessoal, dica, se cair oração principal com oração coordenada, já descarta, tá? Porque aqui, olha, não tem como oração principal, se é oração principal, tem que ter uma oração subordinada, certo? Oração principal aqui. Aqui sim, oração subordinada adverbial poderia ser, mas não é. Aqui nós temos um período composto por coordenação. Então, guardem isso. Período composto por coordenação. Posso pôr um ponto. Não precisaremos voltar ao médico. Ponto. Nem precisaremos fazer exames, tá vendo? Então, período composto. Então, já descarta subordinado, ó, tá? Então, a gente vai... Olha, aqui, então, ela não vai ser adverbial. Onde tiver adverbial, já descarta. Onde tiver subordinado... Olha que absurdo aqui nessa última. Oração coordenada adverbial. Não existe oração coordenada adverbial, né? Não tem essa classificação, é subordinada. Bem, então aqui nós temos uma oração coordenada assindética e oração coordenada aditiva. Então, letra C. Então, vocês vejam, não é difícil, tá? Não é difícil. Se vocês souberem fazer direitinho, não precisa nem olhar as outras alternativas, já vai na resposta adequada, direto, tá bem? Pronto, vamos agora para 4. Também é uma assistente jurídico, ó, caiu em concurso, assinale a alternativa em que o período é composto por coordenação assindética. Então, assindético sem a conjunção, tá? Questão 4. Daí, o que vocês estão respondendo? Exato, a letra D. Né? Um ônibus chegou, despedimos-nos. Então, separa uma oração da outra, é a vírgula apenas, né? Chegou e despedimos, tá? Aqui, ó, mas, pois, né? E, tá? Então, a gente vai ter conjunção aqui também. Estava, pois, cansado, né? Aqui é uma conclusão. Vocês se lembram, né? De que quando pois vier depois do verbo, entre vírgulas, a conjunção, ela é uma coordenativa conclusiva, ela não é explicativa. O pois também é democrático, ele está em várias, né, classificações aí, certo? Então, por esses exemplos, você já consegue estudar, fazer um ótimo estudo, tá? Questão 5 agora. Vocês vejam aqui, olha,
as questões foram retiradas de textos, né? Mas aqui dá para a gente fazer tranquilo. Ó. Na linha 4, então tem um texto antes, né? Cuidar do asfalto e instalar placas. O elemento coesivo E tem a função de unir, tá? Então, olha, orações coordenadas, termos de mesmo valor sintático. Então, qual é a resposta? Só pode ser a letra B, né? Orações coordenadas. Pronto. Não preciso nem olhar para as outras, certo? Até aí tá tranquilo? Tem alguma dúvida? Como disse, está tranquilo, está favorável? Agora, a questão 6, né? Voa, coração, que ele não deve demorar. Que ele não deve demorar. Olha, a oração destacada é corretamente classificada como, olha o que aqui, tá? Então, a questão 6 vai ser o quê? Qual é a palavra que nós podemos pôr aqui? Substituir. Pois, né, porque voa coração, pois ele não deve demorar, né? Exato, pois, porque, então ela é uma explicativa, tá? Bem tranquilo. Vamos para a próxima. Questão 7. Assinale a alternativa correta em, porém, não podemos festejar a situação presente, pois, para o progresso futuro, precisamos ser obstinadamente inconformistas. Temos, respectivamente. Então, olha, o que nós vamos fazer? A gente vai dar uma olhada em tudo, oração coordenada, sindética, oração subordinada, bem. Então, como ele está trabalhando com as orações, exato, a gente já vai marcar aqui a conjunção, porém e pois. Porém e pois. Aí, a alternativa correta vai ser qual? O porém, ele é uma adversativa. Então, já tenho aqui. Se o porém é adversativa, eu já descarto a letra A letra B, ó, não é adverbial, já descarto a letra D, já descarto a letra E. Tá vendo como aqui tá tão tranquilo? Só pode ser a letra C, porque eu já decorei, eu já sei que porém é uma conjunção coordenativa adversativa. Se é conjunção coordenativa, se é uma conjunção coordenativa adversativa, é uma oração coordenada sindética adversativa, certo? E o pois, ele é explicativa nesse caso, né? Pois o progresso futuro, porque para o progresso futuro, né? A gente vai substituindo também pelo porquê, né? Ok? Então, aqui, ó, eliminando tranquilamente as outras alternativas pela primeira resposta, certo? Questão 8. É também uma prova para sargento, né? Em qual alternativa a oração é coordenada conclusiva? Tá? Então, você que vai buscar aqui a resposta. Conclusiva. Vamos ler tudo, ó. Roberto Carlos não só canta, mas também compõe. Então, mas também, vou assinalar, ele é aditivo, né? Cumprimente-o, pois hoje é seu aniversário. Aqui é uma explicativa, tá? O candidato estava preparado, entretanto, não obteve classificação no concurso. Aqui é uma adversativo, entretanto. Não tinha mais nenhuma chance com o ex-namorado. Portanto, olha aqui, portanto, é conclusão, tá? Esse tá bem fácil. Se decorar, gente, aqui tá fácil porque se eu decoro, se eu memorizo as conjunções, eu mato aqui a questão, tá? Aqui é uma questão mesmo de saber das conjunções. Bem, questão 9 agora. As duas orações enunciadas, tá? Estão ligadas por conectivo adequado ao sentido expresso no texto em. Então, é o seguinte, aqui nós temos várias formas de escrever, né? Ou seja, é o mesmo texto, vou explicar corretamente, né, Pro? É o mesmo texto, porém usando conjunção diferente. Isso, a gente já matou aqui, né? Olha, acredito na existência de vida em outros planetas, mas tenho 3 adolescentes em casa, não cabe. Fica incoerente uma ideia adversativa aqui.
Se ele está dizendo aqui, ó, acredito na existência de vida em outros planetas, ele vai justificar por que ele acredita. Então, se é uma justificativa, é uma explicação. Então, só pode ser letra B. Pois tenho 3 adolescentes em casa, né? Coitados adolescentes, né? Bem, então a resposta adequada é a letra B. Aqui nós temos uma explicação, uma justificativa, tá? E a letra C, não, ó, posto que, né? Uma vez que é uma causa, não é, tá? Aqui, gente, o posto que, nós vamos ver isso, essa conjunção é uma conjunção subordinativa, tá? Então, aqui ele já misturou, o porém também cai na mesma questão da letra A, olha aqui, adversativo, não obstante também, tá? Deixa eu marcar aqui, já marquei. Agora, número 10, a última questão para a gente poder fazer o teste. Vai dar tempo, o teste está bem tranquilo, hoje vocês vão tirar 10 no teste. Aí vocês vão fazer o teste hoje, amanhã eu faço a correção, tá? Da aula de hoje. Bem, questão 10. A curta existência, observe, tá? A curta existência de Álvares de Azevedo, um legítimo representante do mal do século, não permitiu que houvesse uma edição de sua obra em vida. A maior parte das histórias de Joaquim Manuel de Macedo é ambientada no Rio de Janeiro, e nelas os heróis e as heroínas enfrentam obstáculos para a realização amorosa. Castro Alves, a voz mais importante da terceira geração romântica, não apenas defendeu os escravos, mas também escreveu versos expressivos. Constituem períodos compostos por coordenação. Tá? Então, o que ele quer que assinar? Somente onde tem período composto por coordenação. Daí vocês puseram, né? Nós temos a alternativa, nós temos o 1, 2 e o 3. Bem, na questão 1, nós temos uma conjunção aqui, que é o que? Não permitiu, tá? Então, vamos lá. Esse que, ele não é conjunção coordenativa, nesse caso. Então, a curta existência de Álvares de Azevedo, um legítimo representante do mau século, a curta existência não permitiu. Não permitiu o quê? Então, esse que é uma conjunção integrante. Então, agora, a gente estudando o período composto por subordinação, vocês vão compreender melhor a função do que, tá? Ou seja, o que, né, como conjunção integrante, qual é a função dele aqui nesse contexto. Então, aqui a gente já descarta. A questão 1, ela tem uma oração subordinada, tá? Ela forma oração subordinada. Aí, como a gente não tem outras alternativas, ou seja, a gente não tem apenas a alternativa 1, apenas a 2, então, se a gente já descartou a 1, então a 1 está aqui, a 1 está aqui, a 1 está aqui, só pode ser a letra D, tá? Para a gente tirar a prova dos 9, a gente vai, como a gente é assíduo, né? A gente vai lá, a maior parte das histórias de Joaquim é ambientada, e nelas, aqui a gente tem uma conjunção aditiva, ó. E nelas, os heróis e as heroínas enfrentam, né, obstáculos para a realização amorosa. Castro Alves, a voz mais importante da terceira geração romântica, não apenas defendeu os escravos, mas também, aqui também, ó, mas também conjunção aditiva. Tá vendo? Então, nós temos 2 orações coordenadas sintéticas aditivas aqui. Ok? Pessoal, é isso. Eu já fiz com vocês, então, uma atividade. Isso são as conjunções, sim, e a relação da oração com, tá? E a relação entre as orações também, certo? Vocês percebam que o primeiro período, essa oração aqui, ó, a curta existência de Álvares de Azevedo não permitiu. Se a gente para aqui no permitir, a gente vai perguntar ao verbo, não permitiu o quê? Que houvesse. Então, essa segunda oração, que houvesse uma edição de sua obra em vida, é subordinada a essa primeira oração, ou seja, ela sintaticamente, ela depende, ela exerce uma função em relação à primeira. É isso que a gente vai ver amanhã, tá? Qual que é a diferença entre coordenação, em período composto por coordenação, e período composto por subordinação, certo? E claro que as conjunções, elas vão também determinar aí essa classificação, tá? Pessoal,
Agora, aguarde um pouquinho aí, eu vou disponibilizar o link da atividade para vocês fazerem. O professor Sandro faz isso no início da aula, né? Eu gosto de fazer no final, depois que eu explico. Deixa só eu pegar ali no meu e-mail esse link, só um minutinho. Agora vamos achar o link. Achei, deixa eu copiar ele. Peraí, agora para a gente copiar, que é o O. Foi. Tá bem simples, é só prestar atenção nas perguntas. Pronto. Colar. Aí, foi. Tá? Clica no link para vocês fazerem as atividades. São 10 questões apenas. Sandra, eu deixei sem som para vocês fazerem, só não dou sossego para vocês, tá? Mas, olha, eu estou muito feliz com o resultado. Deixa eu falar aqui bem, de uma forma geral. Não, tá ligado. Tá, é aí que aparece desligado, aqui para mim tá ligadinho. Hein, pessoal? E eu estou bem satisfeita com o desempenho de vocês, né, o resultado. Aí é aquela história, aquele esquema que eu disse, né? Para não confundir, sim, pode sair, Andressa. Para não confundir a explicativa com a conclusiva, tem que o quê? Memorizar a conjunção, tá? Não vai ter escapatória. Eu gostei do esquema, né? Quem colocou, deixa eu lembrar o nome, que escreveu que colocou as conjunções no celular, usando a tecnologia, né? A professora Sônia estava até aqui perto, eu falei para ela, né? Aí foi a Reginalva, né, Reginalva, a professora Reginalva, dizendo que colocou como tela inicial, fantástico. Então, a professora Sônia até elogiou, falou, nossa, que bom, usando a tecnologia, né, para estudar. Então, é isso, pessoal, tá? Eu estou bem satisfeita com esse desempenho de vocês. O segredo está aí, estudar, estudar, estudar mesmo, tá? Uhum. Ah, fechou a nota, fechou sem você ver a nota? Mas eu acho que dá para abrir. Não dá, Vanusa? Quando ela fechou sem ver a nota. Pode, no grupo? Sim, a gente posta no grupo. Vanusa, você dá para postar no grupo? O link da... A Vanusa vai postar no grupo. Vamos fazer assim, Rosângela, vai ser postado no grupo, daí você, se você quiser fazer novamente, tá? Para você ver a nota, tá certo? E daí amanhã a gente faz a correção, a gente abre a nossa aula com a correção, ok? Então, pessoal, ela vai postar lá no grupo. Quem terminar pode sair, pode descansar, tá? Eu que agradeço, Denise, pela presença de vocês, pela boa vontade, pela confiança no nosso trabalho, tá? A gratidão é minha, tá certo? Principalmente nossa, né? Minha do professor Sandro, tá? Bom descanso a vocês. Quem terminou, tá? Tá. Quer dizer que eles já estão saindo? Eles estão saindo? Você deu tchau para eles já? Alguns sim, tem uns que estão na sala fazendo os que terminaram as atividades. Obrigada, Conceição. A professora Sônia que faz eu rir aqui. Aí depois a gente posta no Face, tá, gente? Isso, a gente posta no Face as fotos, tá, das aulas. Ai, que bom, Ortodoxa, que maravilha. Fico feliz pelo resultado. Ótimo. Ótimo descanso, eu que agradeço para você também, tá? Falar uma parte? Deadline das 15 às 17?